Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 26 de setembro. Bom dia, queridos irmãos. Hoje vamos meditar a carta de São Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Ricos, chorai e gemeis sobre as desgraças que hão de vir sobre vós. Mais claro do que isso se morre. Esse é o pensamento e o julgamento de Deus sobre quem acumula enquanto seu irmão passa fome. Se alguém tiver bens nesse mundo e fechar seu coração ao seu irmão que passa necessidade, como o amor de Deus permanecerá nele? É comum fugir desse versículo dizendo que nós não temos bens, não somos ricos. Mas não se consegue enganar a Deus e você sabe que rico é qualquer pessoa que pode fazer algo para o seu irmão e não o faz. Da carta de Santiago. E agora vós, os ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai depor contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Nesses dias, que são os últimos, amontoastes tesouros. Olhai, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós deixastes de pagar está gritando. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivestes luxuosamente na terra, entregastes a boa vida, engordando a vós mesmos no dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não vos resiste. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós exercei paciência e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas, que falaram em nome do Senhor. Reparai que proclamamos felizes os que deram prova de constância. Ouvistes falar da constância de Jó, e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Santiago usa uma linguagem muito simples e familiar, que todo mundo pode entender. No mesmo tempo, esta linguagem é cortante mais do que uma espada de dois gumes e penetra muito em nós. No Novo Testamento, não existem frases mais fortes e diretas contra os ricos do que essas que encontramos na leitura de hoje. Todos nós, sem dúvida e com agilidade, procuramos driblar estas frases ou as ignoramos e passamos para os versículos mais adiante, por exemplo, quando se fala de paciência. Ou pensamos que essa palavra não é para nós, porque nunca fomos ricos. Enfim, de alguma forma, procuramos ignorar essa palavra, certos que não é para nós. Mas precisa ir com calma, para não ter surpresas quando chegarmos lá no céu. Jesus fala muito claramente que as chaves do reino dos céus
estão nas mãos dos pequeninos, dos pobres, que ajudamos ou ignoramos nessa terra. Eu tive fome e tu me destes de comer. Tive sede e tu me destes de beber. Estava nu e tu me vestiste. Estava doente ou na cadeia e tu me visitastes. Precisamos entender muito bem o que significa a palavra rico. Não é importante o que cada um de nós pensa, mas o que Jesus pensa. São João, na sua primeira carta, explica muito bem o pensamento de Jesus. Se alguém tiver bens nesse mundo, atenção, qualquer bem, grande ou pequeno que seja. Se alguém tiver bens nesse mundo e fechar seu coração ao seu irmão que passa necessidade, como o amor de Deus pode morar nele? Irmão, se Deus não mora em você, você já sabe quem vai tomar o seu lugar, quem toma posse da tua vida. Se Deus não mora em você, logo o encardido pula em cima da sua alma. A coisa é simples e clara. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama é um assassino. As chaves do céu estão nas mãos dos pobres que você ama nessa terra. Serão eles a te abrir as portas do céu se você merecer. Na Missão Belém falamos: rico será quem pode fazer algo para um pobre e não o faz. Irmãos, precisamos nos colocar bem na verdade, sem driblar as frases do Evangelho ou dar curvas inúteis. Vamos nos avaliar profundamente. Anteontem falamos do dízimo, explicando que no Antigo Testamento se exigia que cada fiel desse 10% de suas entradas para o templo do Senhor. Pergunte-se: que tipo de repercussão essa frase deu em mim? Você desviou para um outro propósito? Você pensou nessa clara vontade de Deus de ajudar a casa do Senhor com 10%? Isso ainda no Antigo Testamento. Para nós cristãos, Jesus não pede somente o dízimo, não. Jesus pede muito mais. Você driblou este versículo? Pensa bem, não é nenhuma acusação, é só para refletir qual foi a nossa reação interior. Será que eu coloquei este versículo no cantinho do esquecimento? Será que eu me perguntei o que Deus queria dizer pedindo o dízimo a cada um de nós? O fato de eu ser cristão não me autoriza a ignorar o Antigo Testamento. O fato de eu ser cristão não me autoriza a ignorar o dízimo, a não dar o dízimo para o Senhor, entende? Se um cristão, em vez de dar o dízimo, dá o vidízimo, isto é, o 20%, 30%, tudo bem. Mas eu devo fazer pelo menos o que se dizia no Antigo Testamento. Portanto, será que eu não estou me iludindo? Será que estou pensando que sou um bom cristão e nem faço o que um fariseu fazia? Nós que falamos tanto mal dos fariseus, pelo menos eles pagavam o dízimo. Eu estou dando concretamente, pelo menos o dízimo? O fato que eu dou alguma esmola de vez em quando, esta esmola, será que alcança pelo menos o dízimo, a 10ª parte do meu salário, das minhas entradas, como é meu dever? Ou esta ofertinha que eu dou no domingo serve para encobertar a minha falta de generosidade, dizer que eu preciso muito em casa, que não consigo nem chegar no final do mês? É claro que muito depende de como você administra. Se você, no começo do mês, já recorta a parte dos pobres, por exemplo, para quem faz o apadrinhamento do Haiti, já recorta aqueles R$50 para ajudar uma criança no Haiti.
Você vai ver como você consegue chegar muito bem no final do mês, porque Deus te ajuda. Portanto, vamos refletir um pouco. Como é que eu reagi diante deste pedido de Jesus do dízimo? Como é que eu reajo diante da frase: eu tive fome e tu me deste de comer? Será que eu sou capaz de partilhar pelo menos o 10% do que eu tenho? Vamos refletir um minuto. Na leitura de anteontem, Deus dizia que quem não dá para Deus, quem não dá seu dízimo com alegria, está enchendo um saco furado. Vamos pensar bem. A pobreza é a nossa mãe. Vocês ouviram o que o Papa Francisco falou em Cuba 4 dias atrás? Eis as palavras do Papa Francisco. O espírito do mundo não ama o caminho do Filho de Deus, que aniquilou-se a si próprio, fez-se pobre, fez-se nada, humilhou-se para ser um de nós. A pobreza que colocou medo àquele jovem tão generoso, que tinha cumprido todos os mandamentos. Quando Jesus disse àquele jovem: "Olha, vende tudo o que tens e dá aos pobres", ele pôs-se triste, colocou-lhe medo à pobreza. A pobreza sempre procuramos iludi-la, até por coisas razoáveis, mas eu estou falando de iludi-la no coração. Que é preciso saber administrar os bens, isso não se discute. É uma obrigação, porque os bens são um dom de Deus. Mas quando estes bens entram no coração e começam a te condicionar a vida, aí você se perdeu. O espírito de pobreza, o espírito de despojamento, o espírito de deixar tudo para seguir Jesus. Isto de deixar tudo não sou eu que o invento. Aparece várias vezes no Evangelho, na vocação dos primeiros discípulos, que deixaram os barcos, as redes e seguiram Jesus. Aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. Uma vez contava-me um padre idoso e sábio, a propósito de quando o espírito de riqueza, de mundanismo rico, entra no coração de um consagrado ou de uma consagrada, de um sacerdote, de um bispo, de um papa, de um cristão, de uma pessoa, seja ela o que for. Dizia que quando alguém começa a juntar dinheiro para garantir seu futuro, é certo que então o futuro já não está mais nas mãos de Jesus. O futuro está numa companhia de seguros, de tipo espiritual, que eu dirijo, não é verdade? Assim, quando uma congregação religiosa, dizia-me ele para dar um exemplo, começa a juntar dinheiro e a poupar cada vez mais, Deus é tão bom que lhe envia um econômico desastroso, que a leva à falência. São as melhores bênçãos de Deus à sua igreja, os econômicos desastrosos, porque as fazem livres, as fazem pobres. A nossa Santa Mãe Igreja é pobre, e Deus a quer pobre, como quis pobre a nossa Santa Mãe Maria. Amai a pobreza como uma mãe.
Se algum de vós tiver vontade, interrogue-se: como é o meu espírito de pobreza? Como é o meu despojamento interior? Afinal de contas, não nos esqueçamos que a primeira das bem-aventuranças é: felizes os pobres em espírito, os que não estão agarrados à riqueza, aos poderes deste mundo. Que o Senhor nos conceda estas graças, pobreza e misericórdia, porque nelas está Jesus. E com estas palavras, o Papa concluiu a homilia em Cuba 4 dias atrás. Quanto isso nos ajuda, podemos refletir nós também um pouco com calma. E agora vamos reler a primeira parte do Evangelho, tentando fazer um propósito de partilha. De verdade, vamos nos questionar hoje, toda a Missão Belém, para fazer um propósito de partilha. Paz e alegria a todos. Com confiança e amor, vamos abraçar a nossa Mãe Pobreza nesse dia. Paz e alegria a todos.